Eu nunca senti que realmente fazia parte da minha família. É difícil dizer isso, mas acho que sempre foi assim. Meu nome é Amélia, e eu passei a maior parte da minha vida vivendo na sombra da minha irmã mais velha, a Olivia. A gente cresceu numa casinha pequena, e sempre deu pra ver quem era a filha preferida. A Olivia podia fazer qualquer coisa, que pros meus pais ela nunca estava errada. E olha, ela errava bastante. Mas eles só riam e falavam, essa é a nossa Olivia, como se tudo que ela fazia de errado fosse fofo. Enquanto isso, eu mal podia respirar que já estavam me corrigindo. Amélia, senta direito. Amélia, suas notas podiam ser melhores. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Essa última doía mais. A única pessoa que me fazia sentir importante era meu avô, o pai da minha mãe. O vô Mike era durão, mas tinha um coração enorme. Ele morava numa casa grande, do outro lado da cidade. Ir lá era como entrar em outro mundo, onde eu não era comparada com ninguém. Você me lembra muito sua avó, ele sempre dizia, parado na frente de uma pintura antiga na sala dele. Era o retrato de uma mulher do século XIX, que ninguém conhecia, mas o vô jurava que parecia com a avó, que morreu quando eu tinha 12 anos. Você se parece com ela também, Amélia. Tem o mesmo fogo nos olhos. Eu nunca via o que ele via, mas aquilo me fazia me sentir especial. Como se eu realmente tivesse um lugar. Mesmo que esse lugar não fosse na minha própria casa. As coisas só pioraram quando a Olivia largou a faculdade no 3º ano. A mamãe e o papai tinham feito empréstimos para pagar tudo, juntaram cada centavinho. Mas a Olivia tinha planos maiores. Ela disse que ia abrir um negócio com a melhor amiga dela, a Raquel. Falava o tempo todo que ia ser enorme, que elas seriam a próxima grande coisa. Mamãe e papai só concordavam, todos orgulhosos da filha empreendedora. Nem ligaram pro dinheiro da faculdade jogado fora ou pros empréstimos que ainda estavam pagando. Quando chegou meu aniversário de 18 anos, fizemos uma festinha simples em casa. Nada demais, só a família e alguns vizinhos. Eu nem esperava muito, talvez uns vales presente ou roupas. Mas o que aconteceu depois me pegou totalmente de surpresa. O vô Mike se levantou depois que cortamos o bolo. Bateu com a colher no copo para chamar atenção. Tem um anúncio para fazer, ele disse, a voz dele ecoando pela nossa sala apertada. Amélia, eu vi você crescer e virar uma jovem incrível. Você é esforçada, é gentil, e merece uma chance de correr atrás dos seus sonhos. Aí ele tirou um envelope do bolso do paletó e me entregou. Eu paguei sua faculdade toda. Todos os 4 anos. Onde quer que você queira estudar. Eu fiquei sem ar. A sala ficou em silêncio total. Abri o envelope com a mão tremendo. Dentro estavam os papéis, uma prova de que meu futuro estava garantido. Vovô. Eu comecei, mas nem consegui terminar. Só abracei ele forte, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Foi aí que mamãe pigarreou. Pai, podemos falar com você um minutinho? A voz dela estava bem calma, controlada. O que você tiver para dizer, pode falar aqui, respondeu o vô, ainda com o braço em volta de mim. Isso é muito generoso. Mamãe falou, com cuidado. Mas você não acha que esse dinheiro seria melhor usado ajudando a Olivia com o negócio dela? Ela tá realmente tendo dificuldades para fazer o negócio dela dar certo. Com licença, o vô interrompeu, esse dinheiro é meu, e eu decido como gastar. A Olivia fez a escolha dela quando largou tudo. A Amélia merece essa chance. Eu nunca vou esquecer a cara dos meus pais naquele momento. Eles estavam mesmo bravos porque eu estava ganhando uma oportunidade. A Olivia ficou só me encarando do outro lado da sala, com um olhar cheio de ressentimento. Bem, papai falou por fim, forçando um sorriso, isso foi uma grande surpresa. O resto da festa ficou super tenso, para dizer o mínimo. Mas, para falar a verdade, eu nem liguei. Pela primeira vez na vida, alguém me escolheu. Alguém me enxergou de verdade. Me inscrevi em faculdades fora do estado, o mais longe de casa que eu conseguia. Quando chegou agosto, fiz as malas e fui embora, sem olhar para trás. Nas férias, eu visitava só a casa do vô Mike. E evitava ao máximo ir na casa dos meus pais. Nas poucas vezes que eu aparecia lá, eles só falavam do negócio da Olivia.
Diziam que estava quase dando certo, que ela estava fazendo contatos importantes. Que o sucesso estava bem ali, chegando. Enquanto isso, a Olivia nunca perdia uma chance de reclamar. Dizia que era injusto o vô não ter dado dinheiro para ela. A ganância dele é o que está me impedindo de ser um sucesso, ela chegou a dizer, chorando no jantar de um feriado. Se eu tivesse só um pouquinho mais de capital. Eu só concordava com a cabeça e contava os minutos para voltar pro campus. Pelo menos lá eu sentia que pertencia a algum lugar. Tudo mudou no meu terceiro ano de faculdade. Eu estava estudando para as provas do meio do semestre quando o telefone tocou. Era mamãe. Amélia, ela disse, com uma voz estranha, sem emoção, seu avô morreu hoje de manhã. O enterro vai ser no sábado. Eu fiquei completamente em choque durante toda a viagem de volta para casa. O vô Mike foi a única coisa constante na minha vida. A única pessoa que me via de verdade, como eu realmente sou. E agora, ele se foi. Consegui uma licença de emergência com o reitor da faculdade e peguei o primeiro ônibus que encontrei. Quando cheguei na casa dos meus pais, o clima estava estranho. Claro que tinha tristeza, mas também tinha um ar esquisito de expectativa no ar, como se todos estivessem esperando por alguma coisa. Meus pais me abraçaram quando entrei, mas foi tudo muito mecânico, como se só estivessem fazendo o que tinham que fazer. Os olhos da minha mãe estavam secos. Como você tá segurando as pontas? Perguntei, afinal, ela tinha acabado de perder o pai. É difícil, ela respondeu, mas sem emoção nenhuma na voz. Estamos cuidando dos preparativos. O enterro é amanhã, e a leitura do testamento vai ser depois. No jantar, ninguém falou sobre o vô. Ninguém lembrou das histórias dele, nem falou do quanto ele era importante. Em vez disso, todo mundo só falava da casa dele, das coisas que ele deixou, do que ia acontecer com tudo aquilo agora. É uma casa grande para só uma pessoa morar, papai comentou. Uma pena que ficou meio vazia por tantos anos. O vô gostava de espaço, eu respondi, tentando defender ele. Claro, claro. Mamãe disse rápido. Mas é só um pensamento prático. A gente precisa pensar no que vai acontecer a partir de agora. O funeral foi pequeno e bem simples. Eu chorei quase o tempo todo. Minha família ficou séria, contida, como se estivesse só esperando aquilo acabar. Alguns amigos antigos do vô falaram, contaram histórias que me fizeram sorrir no meio das lágrimas. Mas quando eu olhava para os meus pais e para Olivia, eles pareciam distantes. Como se estivessem ali só de corpo presente. No dia seguinte, a gente se reuniu no cartório. O Sr. Peterson, um homem magro, de óculos com aro de metal, nos recebeu com um ar sério e respeitoso. Sinto muito pela sua perda, disse o Sr. Peterson. O Mike era um bom homem e cliente meu há muitos anos. Ele atualizou o testamento no mês passado, na verdade. Todo mundo ficou em alerta com isso. Meus pais trocaram olhares rápidos. Vamos começar, disse o Sr. Peterson, abrindo uma pasta. Ele começou a ler aquele texto cheio de palavras difíceis, todo formal. Mas logo chegou na parte que realmente importava. Para minha filha Susan Wilson, deixo a minha casa e tudo o que tem dentro, exceto os itens mencionados abaixo. Mamãe se ajeitou na cadeira e deu um sorrisinho que quase escapou da cara séria que ela estava tentando manter. Para minha neta Olivia Wilson, deixo a quantia de $50.000, para ser usada no desenvolvimento de negócios. Os olhos da Olivia se arregalaram. Não era uma fortuna, mas já era alguma coisa. Para minha neta Amélia Wilson, deixo a pintura do século XIX que está pendurada na minha sala de estar. A sala ficou em silêncio. Então Olivia bufou. Sério? Ela ganha uma pintura velha? Disse, me olhando com uma mistura de alívio e deboche. O vô deixou para você uma bobagem incompreensível. O Sr. Peterson pigarreou e ajeitou os óculos. Tem mais, ele disse, puxando outro papel da pasta. O Mike mandou avaliar a pintura pouco antes de morrer. Os avaliadores estimaram o valor dela em aproximadamente $400.000. Ele me entregou os documentos de avaliação. A sala ficou num silêncio total. Eu olhei para o papel, sem acreditar. $400.000, por aquela pintura velha? Eu sentia os olhos de todo mundo em cima de mim. Olivia ficou pálida.
Mamãe e papai me encaravam com umas expressões que eu não sabia explicar. Com certeza estavam em choque, mas tinha mais alguma coisa ali. Algo, calculando. A viagem de volta para casa foi silenciosa e desconfortável. Quando chegamos, papai quebrou o silêncio. A gente decidiu se mudar para a casa do seu avô, ele anunciou. É maior do que este lugar, e faz mais sentido para a gente usá-la em vez de deixar vazia, papai disse. Que tal essa casa? Perguntei. Quando vamos vender? O dinheiro da venda vai para Olivia, para ajudar com o negócio dela, mamãe respondeu. Então, Olivia receberia o lucro da venda da casa, além da herança de $50.000. Eu me perguntei se isso seria o suficiente para ela, mas não precisei pensar muito nisso. Isso é tão injusto. Olivia finalmente explodiu, virando-se para mim. Você não merece essa pintura. O que você entende de arte? Você deveria dar para a família. É a minha herança, eu disse firme, sentindo a raiva crescer dentro de mim. O vô queria que eu ficasse com isso. Eu não vou dar. Eu esperava que meus pais apoiassem Olivia, como sempre fizeram, mas, para minha surpresa, mamãe interveio. Olivia, já chega, ela disse de forma calma. Não tem por que pressionar sua irmã. A pintura é herança da Amélia, assim como o dinheiro é seu. Eu fiquei em choque. Mamãe nunca tinha se colocado contra Olivia antes. Parecia até estranho, quase suspeito. Os próximos dias foram confusos. Passei a maior parte do tempo na casa do vô, andando pelos cômodos, lembrando dele. A pintura ainda estava na sala de estar, a mulher desconhecida olhando com aqueles olhos que, agora que eu realmente olhei, pareciam familiares de alguma forma. Mamãe apareceu uma tarde, carregando caixas. Ela já estava começando a mudar as coisas. O que você vai fazer com a pintura? Ela perguntou de forma casual. Ainda não sei, admiti. Ela assentiu e colocou uma caixa no chão. Não se preocupe com isso. Pode deixar ela aqui no seu lugar, até você decidir. Eu senti um grande alívio. Pelo menos eu não precisava decidir o que fazer com uma pintura tão valiosa. Enquanto ainda estava na faculdade, alguns dias depois, voltei à vida no campus. Voltei às aulas, aos grupos de estudo, aos exames. Tentei me concentrar nos estudos, para honrar o investimento que o vô fez na minha educação. Se passaram alguns meses e a dor começou a desaparecer, ficando mais fácil de lidar. Então, uma noite, enquanto rolava pelas redes sociais, parei de repente. Na minha tela, havia uma postagem da Olivia, com fotos de uma festa de inauguração, que parecia ser em um apartamento novo no centro da cidade. A legenda dizia, novo capítulo, novo lugar. Eu olhei para as imagens, confusa. Como a Olivia poderia pagar um apartamento no centro da cidade? Mesmo com o dinheiro do vô e a venda da casa, parecia exagerado para alguém cujo negócio estava, supostamente, em dificuldades. Peguei meu telefone e liguei para ela. Ei, parabéns pelo novo lugar, parece incrível. Eu disse, quando ela atendeu. Por que você não me contou sobre isso? Você está ocupada com a escola, ela respondeu, de um jeito desdenhoso. Não, como se você pudesse vir para casa Varen de qualquer jeito. Ainda assim, é uma grande novidade. E o negócio, como está indo? Houve uma pausa. Eu preciso ir, Amélia. Falo mais tarde. Ela desligou de repente, deixando-me com uma sensação estranha que eu não consegui tirar da cabeça. Alguns meses se passaram e as férias de verão finalmente chegaram. Apesar de minhas dúvidas sobre voltar para casa, fiz as malas e fui para o que agora era a casa dos meus pais. A antiga casa do vô. Foi estranho subir aquele caminho familiar, sabendo que ele não estaria lá para me cumprimentar. Mamãe redecorou alguns cômodos, mas a sala de estar permaneceu praticamente igual. Minha pintura ainda estava pendurada no seu lugar de honra, acima da lareira. Fiquei parada diante dela, observando o rosto da mulher. O vô estava certo, havia algo nos olhos dela que me lembrava as fotos antigas da minha avó. O jantar naquela noite foi só nós três. Papai falou sobre o trabalho dele, mamãe contou fofocas da vizinhança e eu dei breves atualizações sobre a escola. Parecia quase normal. Exceto pelo elefante na sala, ou melhor, o apartamento do outro lado da cidade.
Então, durante uma pausa na conversa, eu disse, casualmente: Você vendeu a casa velha? Mamãe e papai trocaram olhares. Sim, nós vendemos, mamãe respondeu finalmente. Conseguimos um preço bom por ela também. E você deu o dinheiro para Olivia, para o negócio dela? Eu pressionei, e papai respondeu: Isso mesmo. Ela precisava do capital para expandir. Eu assenti e tomei um gole de água. Falando em Olivia, o novo apartamento dela parece incrível. O centro da cidade deve ser caro. Meus pais se mexeram desconfortavelmente nas cadeiras. Bem, mamãe disse, forçando um sorriso, o negócio dela está indo muito bem, ela pode agora pagar coisas boas. Algo no tom dela não me parecia certo. Lembrei da evasiva de Olivia no telefone e como ela desligou rápido quando perguntei sobre as finanças. Isso é ótimo, eu disse, tentando disfarçar minha dúvida. O que exatamente o negócio dela faz atualmente? Ah, você sabe. Papai fez um gesto com a mão, vagamente. Coisas empreendedoras. Consultoria de marketing, acho. Ela sempre foi a pessoa com mentalidade empresarial. A conversa continuou, mas minhas suspeitas não desapareceram. No dia seguinte, liguei para o Jamie, que era irmão da Raquel, a mesma Raquel que supostamente estava administrando esse negócio próspero com a Olivia. Ei, Jamie, como está o seu verão? Perguntei depois de um pouco de conversa. A propósito, como está a Raquel? Ainda trabalhando com minha irmã? Jamie riu. Se você pode chamar isso de trabalho. Essas duas ainda estão brincando de empreendedores. Mas, pelo que a Raquel me disse, elas não estão exatamente arrasando no mundo dos negócios. Elas só gostam de contar para todo mundo o quanto são figuras importantes. Meu estômago apertou. Na verdade, porque Olivia tinha acabado de comprar um lindo apartamento no centro da cidade. Eu achei que os negócios estavam indo bem, mas de jeito nenhum. Jamie parecia realmente surpreso. Raquel ainda morava naquele apartamento apertado com duas colegas de quarto. Ela teria falado sobre isso se, de repente, tivesse encontrado ouro depois que desligássemos. Sentei na minha cama, pensando. Se o negócio da Olivia não estava indo bem, de onde ela tirou o dinheiro para o apartamento? A venda da casa e os $50.000 do vovô poderiam cobrir isso, mas meus pais disseram que o dinheiro da venda da casa foi usado para o negócio de Olivia. Entrei na sala de estar e meus olhos foram novamente atraídos para a pintura. Algo parecia estranho. Me aproximei, examinando as pinceladas, a maneira como a luz batia na tela. Ela parecia mais brilhante, de algum jeito mais nova. Uma sensação fria tomou conta de mim enquanto eu tirava a moldura da parede e a virava. Procurei pelas pequenas marcas e imperfeições que eu tinha notado quando olhava para ela com o vovô. Um pequeno rasgo no canto da tela, uma mancha de tinta de cor diferente no verso, a assinatura desbotada do artista, tudo isso tinha sumido. Essa não era minha pintura, era uma falsificação. Minhas mãos tremiam enquanto eu a pendurava de volta na parede. De repente, tudo fez sentido. O novo apartamento da Olivia, o apoio incomum da mãe à minha herança, a insistência dela para que a pintura permanecesse no lugar onde estava. Eles venderam minha pintura, minha herança, e usaram o dinheiro para comprar o apartamento da Olivia. E depois substituíram por uma falsificação, achando que eu não notaria ou não me importaria o suficiente para verificar. Eu precisava de provas. Precisava confrontá-los quando não pudessem escapar. Então, eu esperei, planejando meu próximo movimento com cuidado. Naquela noite, Olivia se juntou a nós para o jantar. Eu observei minha família interagir, notando os olhares significativos que eles trocavam. A maneira como eles evitavam falar sobre o apartamento da Olivia ou sobre a minha pintura, cuidadosamente, me fez perceber que eles não tinham ideia de que eu sabia. Quando todos nós nos sentamos à mesa, eu discretamente coloquei minha mão no bolso e liguei o aplicativo de gravador de voz no meu celular. Ninguém percebeu quando eu coloquei o telefone no meu colo, garantindo que ele pegaria a nossa conversa claramente. Com as provas protegidas, eu estava pronta. Eu estava pensando, eu disse, pegando o sal eu poderia vender a pintura. Estou olhando lugares perto do campus e poderia usar o dinheiro para uma entrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, mamãe limpou a garganta.
Querida, aquela pintura é uma herança de família. Você não deveria vendê-la. Além disso, Olivia disse rapidamente. Você não precisa de um apartamento ainda. Você ainda tem 1 ano nos dormitórios. Balancei a cabeça pensativamente, observando suas reações com cuidado. Já me decidi, eu falei. Na verdade, eu chamei um avaliador para vir amanhã e verificar sua autenticidade antes de eu listá-la. De repente, Olivia se afastou da mesa, seus olhos se enchendo de lágrimas. A represa quebrou. Ok, eu vendi, tudo bem? Eu vendi sua pintura idiota, ela chorou. Mamãe e papai olharam para ela horrorizados. Olivia, pai sibilou. O que ela já sabe? Olha para o rosto dela, ela sabe. Olivia apontou um dedo acusador para mim. Eu precisava daquele dinheiro para o meu apartamento. Meu negócio está falindo e vocês dois não me ajudariam mais. Eu deixei meu garfo de lado e a encarei firmemente. Então você roubou de mim. Nós não roubamos, mamãe interrompeu, com uma voz mais suave. Nós apenas enfrentamos a realidade. A Olivia precisava de um lugar para morar e você ainda está na faculdade, com tudo pago. É isso que as famílias fazem? Ajudam uns aos outros cometendo fraude, eu perguntei, incrédula. Vendendo algo que me pertence sem o meu conhecimento ou consentimento e trocando por uma falsificação. Não seja tão dramática, papai disse com um aceno desdenhoso. É só uma pintura, você nem teria onde colocá-la. Era minha herança, eu disse, minha voz baixa e controlada, apesar da raiva crescendo dentro de mim. A única coisa que o vovô queria que eu tivesse. Bom, o que está feito, mamãe disse, com firmeza. Esses são assuntos de família, Amélia. Família ajuda família. Não seja egoísta. Levantei da mesa, meu apetite já tinha acabado. Eu quero minha pintura de volta. Já chega, mamãe se levantou, o rosto corado de raiva. Eu acho que você precisa ir embora desta casa e pensar sobre o seu comportamento. Quando estiver pronta para entender o valor das relações familiares, você pode voltar. Expulsá-la? Olivia insistiu. Ela está nos ameaçando por causa de uma pintura idiota, ela não merece estar aqui. Eu olhei para o rosto de cada um, mal reconhecendo aquelas pessoas que deveriam me amar. Sem dizer mais nada, subi as escadas, arrumei minhas coisas e fui embora. Só desliguei o gravador de voz quando estava segura do lado de fora, certificando-me de ter capturado cada palavra incriminadora. Fiz o check-in em um albergue, minha mente correndo. O que eu deveria fazer agora? Meu telefone continuou vibrando com ligações e mensagens dos meus pais e de Olivia, mas ignorei todos. Em vez disso, liguei para a polícia e expliquei a situação. Minha herança tinha sido roubada, substituída por uma falsificação e usada para comprar um apartamento para minha irmã. O policial no telefone foi simpático, mas cauteloso. Isso parece ser um caso civil, senhora, mas vamos investigar. Pode vir à delegacia amanhã de manhã. Naquela noite, eu mal dormi. De manhã, meu telefone estava inundado com mensagens cada vez mais raivosas da minha família, me acusando de colocar a polícia atrás deles e me chamando de egoísta. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da delegacia me pedindo para ir lá. Quando cheguei, meus pais e Olivia já estavam lá, parecendo furiosos e assustados. Assim que me viram, começaram a falar um sobre o outro. Ela está mentindo. Isso é uma disputa familiar, a pintura sempre foi para ser compartilhada. Chega, disse o detetive responsável, com firmeza. Senhorita Wilson, sua família alega que você inventou toda essa história. Eles dizem que você criou a falsificação e agora está tentando incriminá-los. Senti uma onda fria de descrença me invadir. Claro que eles iam virar tudo contra mim. Isso é um absurdo, eu disse, pegando meu telefone. Eu tenho provas. Toquei a gravação do jantar. A voz deles estava cristalina, quando admitiram que venderam minha pintura e a substituíram por uma falsificação. A sala ficou em silêncio enquanto a confissão deles era ouvida pelo detetive. O rosto de Olivia ficou branco, mamãe olhava para o chão e papai parecia não conseguir olhar para ninguém.
Eu também tenho toda a documentação da pintura, continuei, tirando papéis da minha bolsa, incluindo o certificado de autenticidade e os documentos de avaliação. Estou disposta a fazer a pintura na sua casa ser examinada por especialistas para provar que é uma falsificação. O detetive assentiu, fazendo anotações. Isso muda as coisas. Meus pais e minha irmã começaram a implorar para que eu não fizesse a queixa, mas eu fiquei firme. Quero registrar uma queixa formal, disse ao detetive. E quero minha pintura de volta. O que se seguiu foi uma confusão de relatórios policiais, investigações e procedimentos legais. A polícia localizou o comprador da minha pintura, um colecionador rico que pensou estar comprando uma obra legítima. A pintura foi apreendida como evidência e uma equipe de especialistas em arte confirmou que era original, valendo $400 mil. Enquanto isso, Olivia foi forçada a vender seu apartamento para pagar o comprador. Ela cooperou com a investigação, admitindo sua parte no esquema e explicando como conseguiu fazer a falsificação. O tribunal reconheceu sua cooperação e o fato de que ela devolveu o dinheiro, então ela recebeu uma sentença suspensa, ao invés de ir para a prisão. Ela também foi condenada a me pagar $100 mil por danos emocionais, dinheiro que ela teve que pedir emprestado aos nossos pais, que já tinham gastado a maior parte das economias ajudando no negócio dela. Durante todo o processo, meus pais disseram que fizeram isso pelo bem da família. Contaram para todo mundo que eu os traía ao ir à polícia, que eu coloquei os policiais atrás da minha própria família por causa de uma pintura. Eles nunca reconheceram que me roubaram, mentiram para mim e tentaram me enganar quando os confrontei. Você não é mais nossa filha, minha mãe me disse, do lado de fora do tribunal, após a última audiência. Não queremos te ver de novo. Isso me doeu, mas menos do que eu imaginava. A verdade é que eles nunca me viram de verdade. Quando tudo foi resolvido, eu recebi minha pintura de volta. Ela estava ainda mais bonita do que eu lembrava, e os olhos da mulher na pintura pareciam ter uma nova sabedoria. Agora, coloquei ela em um cofre de banco, segura, até poder cuidar dela direito. Isso aconteceu há 6 meses. Estou no meu último ano de faculdade agora, ainda focada em terminar meu diploma e honrar a confiança do vovô em mim. Não falo mais com meus pais ou com Olivia desde o julgamento. De acordo com conhecidos em comum, Olivia voltou. Depois que Olivia perdeu seu apartamento, ela teve que voltar a morar com nossos pais. Eles contam para as pessoas histórias dramáticas sobre a filha ingrata que destruiu a família. Depois de me formar, pretendo encontrar um bom emprego e, eventualmente, um lugar só meu. Quando eu encontrar, vou pendurar a pintura do vovô no lugar mais importante da casa. Não por causa do valor dela, mas porque representa a única pessoa que sempre acreditou que eu merecia uma chance justa. Quanto à minha família, não sei se algum dia vamos nos reconciliar. Algumas feridas são muito profundas para curar rápido. Mas eu sei que fiz a coisa certa ao me defender. A família deve apoiar uns aos outros, sim, mas não sacrificando um membro pelo outro, não roubando, mentindo ou manipulando. Talvez um dia eles entendam isso. Até lá, vou continuar seguindo em frente, construindo minha própria vida e meu próprio futuro, com ou sem eles. A pintura fica guardada no cofre, os olhos da mulher nela parecem me dizer, bem feito.